Não começou, não. Chegar no copo. Na hora que chegar aquele vermelhinho até no final, começa, né? Olha a garrafa de Coca-Cola. Eu tô dando tudo. Vamos montar junto, Já estamos, tá? Todo online. E tô montando um. Boa noite, pessoal do YouTube. Vamos fazer. A gente já está quase chegando. Vamos ligar o Instagram. Já estamos também? Boa noite, pessoal do Instagram. Vamos chegando. Então, estamos aqui para a nossa live de sexta-feira e hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. A apometria e as constelações. Para tanto, a gente convidou a Lala, que é apômetra, o Cris, a Alzeni e a querida Mara, que inclusive amanhã vai dar um curso de apometria, né, Mara? Isso. É isso aí. Então, Cris, você queria falar um pouquinho para a gente como que é essa coisa, esse link? Às vezes a gente pode falar um pouquinho o que é a apometria e como que a gente faz esse link com as constelações. Tá bom. Boa noite. Primeiramente, eu já me desculpo, porque eu estou agora dando aula. Numa outra turma. Estou desdobrado. Estou em desdobramento, né? Interagindo com vocês aqui nesse plano. Então, assim, nesse momento que a gente está dando os primeiros passos históricos refletidos nas estrelas da Era de Aquários, né? Estamos com a Lala, com a Alexia, a gente fala das estrelas, né? Então, assim, nós somos os agentes históricos mesmo dessa reflexão e fica nítido a contração do campo para novas tecnologias baixarem e a gente perceber mais função e precisar cada vez menos, né? Eu, dentro do campo da apometria, tenho toda a minha história envolvida nisso, da construção, trabalho com apometria clínica. Na pandemia, como eu fiz a apometria clínica online e como é forte, como os resultados são mais rápidos e o mundo está com uma massa crítica maior para isso, eu, particularmente, me interesso em trazer a discussão dos campos apométricos para um lugar mais científico, menos dogmático, mas a apometria seria a possibilidade de você ver algo que está mais além, né? Algo que vai além do que eu, a princípio, posso explorar, acho que posso, né? Ela é um processo de desconstrução e é um processo de reconstrução funcional para esse novo caminhar, eu acho, sabe? E eu venho percebendo que a interação dos elementos, né, os 6 elementos que existem interagindo em 3 dimensões diferentes, com densidades diferentes, como que vai ficando cada vez mais essencial atuar nesses campos e não apenas em campos bioquímicos, não que tenha diferença. Para mim, todos os campos citados em apometria são campos materiais. Não sei se os colegas concordam, mas matéria em densidade diferente. A mente é um tipo de matéria que funciona com leis materiais, né? Até o campo Budi é um campo material porque tem dualidade e tem impermanência. Então a gente não lida com nada espiritual na apometria e eu deixo esse escorpião ensolarado com vocês. Eu agradeço sempre a oportunidade e termino respondendo a pergunta que, para mim, o olhar da apometria é tal qual o da constelação. Não no sentido geral de que qualquer terapêutica quer resolução de conflito, mas a forma amorosa, respeitosa, inclusiva, sem julgar, na prática rápida, ágil. Não é uma prática pensada, é uma prática de agilidade, onde você interage com várias dimensões de você,
sendo que a dimensão física é a mais frágil, porém a mais importante. Nós acreditamos, eu vou falar muito isso nesse final de semana, nós acreditamos que somos objetos mentais, né? Então, tudo na nossa vida interage de forma mental. Mas a gente interage na vida com o outro através de uma dimensão espacial, biológica e energética. E isso também é um processamento ainda difícil para as mentes aqui andando no planeta nesse momento, pelo menos que eu observo, né? Eu venho aprendendo a interagir sem misticismo e de maneira muito natural, sem essa separação de um campo para o outro, apesar da gente precisar separar de alguma maneira para ter uma didática, para a gente poder ter lucidez, porque a partir de agora eu acho que não dá para a gente desenvolver uma palavra para cada tipo de coisa que a gente quer dizer. Porque tem tanta coisa querendo dizer e podendo dizer, que a gente vai ter que construir mais símbolos, mais coração, mais sentir. E essa palavra eu sinto que está dizendo isso, aquela, e como que isso interage nos campos? É de uma potência do caramba, porque na matéria eu consigo atuar em campos mais sutis de outras da mesma matéria, de maneira imediata. Assim como eu pensei, já estou. E é isso que acontece, e isso mais rapidamente está chegando nessa biologia aqui que a gente está interagindo, tá? Gente, obrigado por esse carinho aí. Obrigada a você, Fico Cris. muito feliz de ver muita gente fazendo curso de apometria. Eu acho que são tecnologias novas e são tecnologias muito interessantes, com efeitos que a gente pode realmente medir. E queria estar aqui com vocês, mas o meu corpinho está vendido para uma outra aula. Beijo, tá? Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Falou. Só joga uma bomba, deixa ela nossa lá. Olha, agora a voz chegou. Corpinho Fala, vendido. Então, Alzeni. Então, meu corpinho também está quase vendido. Vou ficar... Alzeni que tem Pegar um o gancho compromisso às aqui. 8 horas. Ela só pode ficar com a gente até esse horário, né, Alzeni? Só até 5 para as 8. Bom, eu acho que chegou um para casa para vocês traduzir o que o Cris falou, porque para nós que já conhecemos a apometria, ficou uma coisa muito clara o que ele está falando. Mas tem pessoas que nunca viram. E muitas dessas pessoas vão estar assistindo. Então, eu acho que o para casa é esse. Explicar deixar o mais, inexplicável. deixar mais claro o inexplicável. Vai lá, Alzeni, que você tem Meu compromisso. Deus, como é que eu vou explicar tudo isso? De uma forma que vocês compreendam. A apometria ela é um conjunto de técnicas para trabalhar o agregado humano, como o Cris falou, da apometria clínica. Então, 80% do trabalho dessas técnicas apométricas, ela pode ser usada em consultório. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o agregado humano. Então, 80% que nos acontece é responsabilidade nossa. Então, quando o Cris estava falando, e ele trabalha mais uma coisa prática, não mexendo com a parte realmente dogmática da fé, das religiões, para não misturar e para não ferir nenhum credo religioso, e também nem precisa disso, né? Porque o trabalho nosso realmente é com o ser humano, e nós vemos o ser humano integral, independente da crença dele, mas ele tem demandas, ele tem conflitos. E quando nós vemos ele integral, nós temos que ver ele inteiro com todas essas partes. E tem coisas que acontecem dentro desse agregado humano que a apometria, com as ferramentas que ela tem, faz com que nós possamos chegar um pouco mais adiante dentro desse conflito que o paciente traz, dessa dor que está ali com ele. E muitas vezes o que nós achamos que pode ser, na verdade, vindo de fora, na verdade é de dentro mesmo. Então, o que nós vamos olhar? Quando ele estava falando, e ele não quis dar a palavra desdobramentos, nós podemos desdobrar esse ser humano em várias partes. Primeiro, a gente tem que começar falando, a apometria é algo realmente complexo. Eu me lembro quando eu fui fazer o curso, no início, eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca vi algo tão complexo para entender, e eu só fui compreender muitas coisas na prática.
E eu sei muito na prática. Ainda é complexo falar muitas coisas sobre a apometria. Então, da mesma forma que o ser humano tem 7 corpos, né? Cada corpo desse vai atuar num nível, né? Então, como o Cris estava falando, nós vamos trabalhar no físico, que é onde está a dor do nosso cliente. Tem o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, búdico e átmico, né? Geralmente, esses 2 últimos, a gente já quase não trabalha, porque são corpos já de luz, são corpos que já não vão sofrer consequências do que nós estamos passando aqui. Mas nesses corpos, assim, nós podemos desdobrar. Como nós já vimos, assim, por exemplo, no livro do Yogananda, eles falam lá que os yogis conseguem, no estado elevado de consciência, estar em vários lugares ao mesmo tempo. A apometria vai falar disso de uma forma muito parecida. Então, quando você desdobra, você pode estar aqui num corpo físico, o seu mental está num outro lugar, numa outra dimensão, fazendo um trabalho, às vezes em países diferentes, em dimensões diferentes, e você pode acessar tudo isso. E muitos de nós fazemos isso sem ter conhecimento de apometria, e também fazem inconsciente pela necessidade planetária. Então, muitas vezes, a gente está, comigo já aconteceu muitas vezes, por exemplo, estar numa rodovia e está acontecendo um acidente a quilômetros de distância. Muitas vezes, assim, esse desdobramento é feito de uma forma inconsciente. Hoje eu percebo pela prática mesmo, quando isso acontece e quando eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque eu começo a sentir tudo aquilo que aquela pessoa que, sei lá, que morreu naquele acidente, o que está acontecendo lá, eu começo a sentir aqui. Então, para mim, antigamente, era muito fácil dirigir em rodovias. De uns 8 anos para cá, ficou muito difícil, muito complexo. Porque se tem uma necessidade, eu preciso parar o carro e eu não tenho condição de dirigir. Porque eu fico, realmente, enquanto aquelas pessoas não são socorridas, eu estou ali sentindo realmente tudo que é delas, mas eu tenho consciência que aquela dor, que tudo aquilo que eu estou sentindo não é meu. Então, eu não fico mais preocupada, sofrendo, porque eu sei que à medida que eles forem socorridos, eu vou ficar bem, tranquilo, que aquilo não é uma doença, que eu não vou, sabe? E isso não é uma coisa que, assim, ninguém entra dentro da gente, não existe isso. São percepções mesmo, que você tem fisiológicas, sabe? Emocionais, que você sente realmente no seu físico aquilo que está acontecendo. Como muitas vezes, eu acho que cada um que está assistindo aí já passou por isso, de você chegar no lugar e de repente você está bem, de repente te dá uma dor de cabeça, de repente te dá uma dor de barriga, você começa a ter arrepios, ter sensações. Então, o que acontece? Você está, na verdade, entrando nesse campo daquelas pessoas que estão ali, daquele espaço, e você sente como que está essa energia desse espaço. Isso é uma coisa que todo mundo já sentiu, independente de conhecer e não conhecer a apometria. O que a gente faz hoje, que o Cris estava falando, a gente age com essas coisas de uma forma muito natural, sem nenhum dogma mesmo, sabe? E muitas vezes, assim, de uma forma muito tranquila, de você identificar, isso é meu, isso não é meu. Então, de repente, por exemplo, eu não tenho mais menstruação, por exemplo. De repente, eu chego no meio de um monte de mulheres que estão menstruadas, eu começo a ter cólicas. Como assim? Eu estava bem? Hoje, para mim, é fácil. Mas para muitas pessoas, já vão lá e pegam um comprimido e vai tomar. Nossa, eu estou com uma cólica. Mas só de você dizer, por exemplo, essa cólica não é minha, você já vai passar essa cólica. Talvez, então, uma coisa, quer dizer, não sei se é só isso, que a gente ainda vai conversar um pouco, mas essa coisa da percepção do que está acontecendo com o outro é bastante semelhante do que acontece com um representante no campo, numa constelação. Exatamente, exatamente.
Então, quando nós, na verdade, vamos... O que o apômetra faz? No campo daquela pessoa que precisa do tratamento, o que nós vamos fazer exatamente como campo? Nós vamos entrar em contato com a sintonia, né, dessa pessoa. E aí, muitas vezes, a gente vai, da mesma forma como a constelação, que vai aparecer lá com a avó, com a bisavó, sabe? A mesma coisa dentro desse agregado humano, por exemplo, nós podemos desdobrar, nós podemos ver o que aconteceu na infância, na vida uterina, ou bem mais lá atrás, o que aconteceu que está hoje tendo uma ressonância com essa pessoa. Então, muitas vezes, e assim, claro, nós estamos falando ainda de uma coisa bem sutil da apometria, porque não dá para a gente começar do complexo, tem que ir de uma forma bem tranquila. Então, nós estamos falando de como trabalhar com essas técnicas somente no agregado humano aqui, de uma forma mais simples. Mas a apometria pode ir, e ela atua também em áreas muito mais profundas. Que é essa parte que o Cris disse, eu não quero mais trabalhar com isso. Entende? Ele quer trabalhar com aquilo que se apresenta aqui. Ele não quer ir naquela parte da mais religiosa, sabe? De obsessões complexas, que a apometria também trabalha. Então, mas nós podemos fazer com as constelações, e acontece o tempo inteiro nas constelações, muitas vezes sem a pessoa ter consciência ou não, esses desdobramentos. Porque o que a gente faz? Na constelação, eu já ouvi o próprio Bert falar, que a gente não pode realmente precisar o quanto que esse campo, na verdade, atua em quantas dimensões. Ele não quis dizer, naquela época, por exemplo, a constelação, ela não trabalha o espiritual ainda, nessa época que ele disse isso, porque depois ele assumiu, né? Mas nessa época, ele era contra que a constelação trabalhasse no campo mais amplo. Depois ele mesmo percebeu, quando ele criou a constelação medial e a constelação do espírito, que a constelação pode atuar em dimensões muito além da nossa visão. Então, o que a gente vê num campo, ainda, digamos assim, para algumas pessoas, ainda não é a totalidade. E eu não sei nem se alguém vê realmente essa totalidade, para falar a verdade. É grande demais. Eu nem sei se tem alguém que vê essa totalidade. Acho que a gente vê o que dá conta de ver, e talvez o que o nosso cliente também consegue ver, porque realmente o trabalho sistêmico é um trabalho muito profundo. Eu sempre falo que muitas vezes é uma cirurgia de amplo aspecto, sabe? Que precisa de UTI, que depois, até que termina, a pessoa precisa ficar na UTI ainda por um tempo, dependendo de tão profundo que você foi nesse trabalho. E assim também é o trabalho apométrico, muito parecido. Às vezes a gente vai em lugares muito, muito mais profundos. E de lá, claro, assim como o campo aqui da constelação, vem informações precisas para a consciência desse atendido, né? Digamos assim, que a gente está, e vai fazer uma diferença muito grande. E da mesma forma que a constelação, a gente pode trabalhar presencial ou à distância, porque essa energia também, ela é atemporal e vai trazer resultados da mesma forma. Vou passar a bola para ti. Obrigada. Mara, você quer falar um pouco, minha querida? Eu gostaria. Por favor. Gostaria de falar. Assim, quando eu conheci as constelações, eu já atuava com apometria. E para mim aquilo tudo era muito parecido. Eu dizia assim, como que eles vão tratar essa questão? E para mim aquilo era uma memória, e o que dentro da apometria a gente fala que são as sintonias com as personalidades múltiplas, né? Então nós temos vários eus, e esses nossos eus, eles têm as suas questões, os seus problemas e etc. E na constelação se trata isso através do campo.
E na apometria também tratamos isso através do campo, né? Então, num primeiro momento, a apometria, que já é bem antiga, 1963, então, quando ela chega no Brasil, através de um farmacêutico, ele diz assim, olha, eu estou trabalhando com uma técnica e eu dou pulsos a partir da idade da pessoa e a pessoa desdobra, então a gente faz esse tratamento nessas partes que estão com problema. E aí o Lacerda, ele se interessou muito por isso. Ele falou assim, mas como que isso é possível? E então ele foi estudar sobre o desdobramento e aí ele entende que essa separação dos corpos é possível e aí a pessoa, ela dá os comandos para que aquela parte seja tratada. Que na constelação acontece o quê? A informação que o campo traz. Então eu vejo as duas coisas assim muito, muito próximas, né? E aí tem as leis da apometria que o Lacerda ele traz, que é a questão do desdobramento, ou seja, dá os pulsos e desdobra os 3 primeiros corpos. E como na apometria, né, da forma antiga, ela tinha a captação através dos médiums, essa sintonia com essa informação, dentro da constelação a gente tem essa sintonia através de quem atua, né, dessa leitura das pessoas que estão participando numa constelação em grupo, por exemplo. E na clínica, o que acontece? O apômetra, ele vai acessar essas informações, porque é o campo, e ele vai sentir isso, e ele vai tratar isso, né? Então, eu vejo as duas coisas, assim, muito parecidas. E hoje, por exemplo, quando eu acho bem interessante o que o Cris diz, né? Ele fala assim, não, hoje eu não quero mais trabalhar dessa forma mais dogmática, ou então falando de reencarnacionismo, enfim, toda essa parte aí de obsessão, e essa parte aí, né? Então, como que se faz hoje? É com o terapeuta e o cliente, assim como, por exemplo, numa constelação individual, onde você vai colocar o campo junto com o cliente coloca o campo, e você, através do teu conhecimento, você vai identificar as mazelas que estão ali naquele momento, né? E na apometria também é a mesma coisa. Então, a apometria clínica, que é com o terapeuta e o cliente, ele trabalha exatamente os núcleos que estão em desequilíbrio. E aí tem vários comandos, tem uma conexão que não dá para dizer que não é espiritual, porque é espiritual, né? Onde você consegue fazer esse tratamento e harmonizar esses campos, né? Através de comandos. Então, diferente, por exemplo, da constelação que não tem a intenção, dentro da apometria existe essa intenção de que aquilo vai ser tratado, né? Então, a pessoa, o apômetra, por exemplo, ele vai dar os pulsos, né? Até 7, e ele vai tratar especificamente aquilo ali. Então, aquela energia que estava densa ali naquele momento, ela vai se dissolver. E para a pessoa, isso também traz a consciência, né? Então, são esses níveis sutis que na apometria elas são tratadas de uma outra forma, mas que é semelhante à constelação, né? Então, eu vejo que as duas coisas, elas combinam muito bem, são ferramentas que se completam, e, assim, hoje, o curso que eu dou de apometria, ela é especificamente para terapeutas, e aí tem terapeutas de várias modalidades, né? Que eles percebem que é possível tratar um pouquinho além da medida, né? É isso. Eu achei muito interessante o Cris trazer que quando a gente fala dos 7 níveis, né, dos 7 corpos, a gente ainda não está falando de espiritual, porque a gente ainda está falando de matéria. Em planos muito sutilizados, alguns muito sutilizados, mas ainda assim matéria. Uhum. E a gente muda completamente o nosso olhar sobre essa questão do espiritual, porque o espiritual ainda iria além disso. É claro que assim, é uma matéria sutil que a gente não está vendo, né? Eu acho que isso gera muito conflito. E quando a gente passa a olhar para essa coisa que é matéria, não é espiritual ainda, né?
Da forma como que Cris trouxe, eu achei muito interessante, porque eu nunca Falou tinha que pensado não é a dessa totalidade. forma. Isso. Não é a totalidade, porque, afinal de contas, espírito já é matéria, né? Na concepção que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que espírito é algo que já está lá, sei lá onde. E porque a gente não enxerga, porque a gente não vê, porque a gente não percebe, a gente criou toda uma mística sobre isso e trabalha sobre isso de uma maneira muito, às vezes, muito cheia de conceitos, né? De dogmas. De conceitos e preconceitos, né? Isso seja o ponto que a gente precisa olhar novamente, porque quando a gente desdobra os corpos, está tudo aqui, né? Quando a gente faz um trabalho com a pessoa, ainda que a gente esteja trabalhando muitas gerações, está tudo ali, está tudo aqui. Não está lá. Não está em algum outro plano. Está aqui. No aqui e no agora. Está me influenciando aqui e agora. E eu estou vivendo isso, ainda que eu não tenha conhecimento de nada daquilo. Está aqui. E é nesse plano que a gente trabalha, com as técnicas da apometria, que são muito interessantes, porque quando você dá os pulsos, gente, na própria constelação, quando a pessoa está ali entrando em sofrimento, porque aquele registro está naquele campo daquela pessoa. Então, ela entra num sofrimento, você impulsiona o sofrimento, reduz e deixa só a informação. Então, essa que era a minha pergunta. Interessantes, né? Essa que era a minha pergunta. Se numa constelação, uma pessoa que conhece de apometria, ela pode usar, mesmo estando numa constelação. E agora você acabou de responder que sim. Pode. E isso não precisa ser necessariamente com o pulso, porque é mental. Também. Uhum. O campo é mental. Então, você tem essa intenção do pulso mentalmente, e isso funciona sem a pessoa saber que está acontecendo isso, né? Então, a gente já está indo muito além, né, do que o Cris também trouxe, assim, não precisa... O que a gente precisa entender é que a gente está indo muito além agora de tudo que a gente aprendeu até aqui, que é tudo mental, é tudo construção mental. Eu impulsiono, eu penso, e a coisa já aconteceu. Já está, já é. Não, eu estou aqui entre ter a intenção de ajudar e o estar a serviço, ali naquela constelação. Ou mesmo na apometria. Não, exatamente. Nesse ponto eu queria chegar, porque quando você fala assim, que eu posso diminuir o sofrimento, mas é diminuir o sofrimento deixando a informação... Do representante, né? Sem ter a intenção de ajudar. De modificar aquilo que é. Sim. É porque, às vezes, a pessoa tem uma sensibilidade que ela capta aquele campo de uma maneira muito forte, né? E aí ela vai travando e sentindo muito toda aquela dor. E a dor ali só tem a função, aquela pessoa que está representando, ela só tem a função de trazer a informação para a gente. Ela não precisa entrar naquele sofrimento. Até porque aquele sofrimento todo não vai trazer alívio. É a informação e reposicionamento da situação, ressignificar, reposicionar, é que vai gerar a solução para aquele emaranhado, né, que a gente chama na constelação. Então, eu posso, a pergunta é a seguinte, eu posso, durante a constelação, sem fazer o desdobro, usar desse movimento. Sim. E posso também fazer o desdobro. Mara,
O que você acha disso? No meu olhar para isso, quando uma pessoa se disponibiliza para esse campo, para atuar, para representar algo numa constelação, ela já entra num campo desdobrado. Ela já está desdobrada. Ela já está. Por quê? Porque as informações vêm. Né? Já está acessando uma memória. Quando a Andrea coloca essa questão de, na constelação, a gente não tem a intenção de ajudar, é o que é, né? A gente percebe aquilo que se manifesta no campo, certo? E aí, por exemplo, se uma pessoa entra dentro de um sofrimento, de uma sintonia, o constelador vai dizer assim, 30%, ou enfim, ele vai fazer ali uma interferência, né? Com a leitura da constelação. E com a apometria, você dá esse comando para que isso também seja amenizado. Então, por isso que eu vejo que as duas coisas, elas falam, eu acho, da mesma energia. Ela está falando com linguagens diferentes, porém está falando do campo, né? Está falando desse campo de... Não me expressei a pergunta corretamente. Porque a minha pergunta era assim, uma coisa é eu falar 50%, outra, para mim, é a mesma coisa eu impulsionar também para você dar aquele sofrimento. Outra coisa é eu ter a intenção de já ter o resultado. Eu impulsionar para já ter o resultado, que eu desejo. Para tirar a dor e resolver. Para já ressignificar, entendeu? Não, mas não é isso. É para aliviar o representante. Então, quando você diz 50% ou dá os pontos, é a mesma coisa. Oi, Alexia. Oi, gente. Oi, tudo bom, tá? Você me dispensou, né, Alexia? Mas eu fiquei aqui, eu não sabia se era para entrar ou não era. Depois é que eu percebi que eu já tinha entrado. Eu ainda estou assim, meio esses dias assim, de molho, sabe? Mas, observando as conversas aqui, eu lembro de um evento, um episódio que aconteceu lá em Porto Alegre, na Porto Alegre 1, quando eu ofereci para o grupo que a gente fizesse um trabalho de constelação com apometria, onde todos ficavam de costas, em pé e de costas, um círculo, e entraria para dentro alguém que a gente nem saberia quem e que ia ser atendido pelo grupo. E entrou uma pessoa e a gente atendeu e aconteceram as coisas, porque, na verdade, o que acontece é um fenômeno muito interessante da gente aprofundar do ponto de vista dos representantes, porque cada representante, ali, na verdade, todo o grupo que estava de costa, cada um era representante de alguma frequência daquele cliente. E aí tinha pessoas que tinham sintomas iguais, por exemplo, 2 ficaram com enjoo, 2 ficaram com dor de cabeça, então a gente percebia que tinha coisas semelhantes, né? E na medida que a gente cuidava do assunto do indivíduo, o indivíduo cuidava dos representantes. Então, tanto o grupo cuidava do cliente, como o cliente cuidava do grupo. E isso foi maravilhoso a gente perceber. E quando acabou, eu falei assim, gente, eu tenho que agradecer a um colega de vocês, um gaúcho maravilhoso, o Lacerda, Dr. Lacerda, que trouxe esse negócio, papapá. E aí o cliente que tinha ido ser atendido, que foi atendido, falou assim, eu sei, eu conheço ele, ele é meu tio-avô. Nós atendemos o sobrinho neto do Dr. Lacerda com constelação e apometria, entendeu? Agora, só para terminar, eu diria assim que quando eu acordo de manhã aqui em Capitólio e passeio, muitas vezes o meu passeio eu fico só falando assim, M-N-O-P-Q-R-S. M-N-O-P-Q-R-S. É uma espécie de mantra, não sei eu, uma coisa que a cada passo eu vou falando M,
Porque são as 7 camadas dos elétrons de toda a matéria. Toda a matéria está explicada em 7 camadas. E as cargas, quando estão na camadinha delas, elas estão bem. O problema é quando elas não estão nem numa e nem noutra. E existe entre uma camada e outra, existe praticamente um abismo de informação. É um infinito entre M, infinito N, infinito O. Então, não dá para a gente falar assim, essa camada começa onde a outra termina. Não. É como um elevador que vai até o 5º andar, depois ele para e começa de novo no 20º. E a gente não sabe o que aconteceu naqueles 15 andares que estão ali no meio. Então, as cargas, quando elas encontram as bandas, ou os tracks, ou as pistas, como no disco, que ele tem as pistas, quando as cargas estão nas pistas, então elas podem ser trabalhadas. Entendeu? Então, eu vejo de uma coisa muito simples. E como você sabe, eu não vejo do ponto de vista religioso, espiritual. Eu vejo bem do ponto de vista material. E acho surpreendente. E eu acho que a Casa Jardim, lá em Porto Alegre, é um lugar sagrado para a gente visitar, onde o Dr. Lacerda trabalhou, e ele comia pastel na esquina ali. Então, acho que nós tivemos o Dr. Lacerda, ele, um pouquinho mais, 10 minutos mais, ele era o Bert Hellinger brasileiro. Ele tinha descoberto as constelações. Por 10 minutos... Um beijo para todos. Beijo. Tchau, bom trabalho, bom trabalho. Tá bom. Ô, Mara, então, da mesma forma que o Tarso contou esse episódio, eu presenciei também um episódio. Na verdade, é o seguinte, quando eu fui participar pela primeira vez de chama sessão, né, de apometria, eu fiquei muito impressionada porque eu achei aquilo idêntico a uma constelação. Falei, é a mesma coisa. E com aquilo das pessoas estarem representando alguma parte, fazendo sintomas, né? Como os representantes da constelação. E depois eu vi, num módulo que o Cris e o Val estavam dando, numa constelação que a coisa não andava, a coisa não andava, a coisa não andava, ele fez os pulsos e a coisa andou. Sim. Isso eu vi. Então, parece que tem um link mesmo, essas duas coisas, né? Eu percebo isso. Até uma vez eu fiz uma prancha de apometria, colocando para evitar de ter um sintonizador, que na mesa apométrica tem o sintonizador, ele vai sintonizar, etc. Eu fiz uma prancha, e então nessa prancha tem os temas, né? E aí eu uso o pêndulo para isso. E aí, uma vez, conversando com o Tarso, né, mostrando isso para ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Mara, ali onde que tem personalidades múltiplas, ali é um campo sistêmico. E aí eu falei assim, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido, porque você vai medir ali uma memória daquela pessoa. Aí você pode ver onde é que está essa informação. E aí faz a limpeza, como na radiestesia você faz essa limpeza, né? Então, tem, assim, formas muito eficientes de trabalhar com a apometria em campos onde, de uma constelação, por exemplo, que não, igual você falou ali agora, né? Que não tinha, não fluía, e
a partir desses pulsos, começou a fluir, né? Então, eu vejo as duas coisas conversarem, assim, harmoniosamente. Muito harmoniosamente, também vejo. Não é? Acho que a gente amplia, né? Só amplia as informações e a forma da gente acessar esses campos, né? E as percepções. E com um respeito também, eu sinto, sabe? Porque em nenhuma das duas a gente está interessado em ferir suscetibilidades, né? Ferir as crenças das pessoas. Então, assim, eu não preciso, com a constelação, sem colocar as questões que a apometria já traz um pouco em si, que porque eu, quando aprendi a apometria, eu aprendi que precisaríamos de um médium para poder trabalhar a apometria. Não é a verdade, não é a verdade, mas foi a forma como eu aprendi. E quando eu aprendi a constelação, eu aprendi, não é exatamente o que eu aprendi, mas assim, eu achei o máximo, porque a gente trazia as informações do campo sem ter que acessar, sem ter que ter um médium, porque eu não sou médium e eu acesso as informações do campo e trago as informações que são necessárias, né? Então, assim, a gente acaba podendo caminhar na busca da informação, da liberação e da harmonização dessa informação de uma maneira muito, muito amorosa. Muito amorosa. Muito precisa, porque as informações chegam de uma forma muito precisa nas duas técnicas, né, nas duas formas de trabalhar. E a gente flui através disso, né, sem ter que gerar conflito, porque as questões da mediunidade, elas são muito conflituosas, né? Sim. A gente pode transitar nisso sem ter que ferir ninguém. Isso que eu ia dizer, que quando uma pessoa muito mediúnica, a gente pode chegar num lugar bem complexo numa constelação. E não que a mediunidade seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma bênção, mas ela tem que ser usada adequadamente. Porque se ela é usada indevidamente numa constelação, ela pode, em vez de ressignificar, desestruturar aquele campo ali. Estou falando muita bobagem? Não tá. Não estou. Nem sei que eu não estou. Porque é o que eu sempre pensei, do que eu conheço, né, que eu já vivi. E uma coisa que eu queria perguntar é se vocês tiveram a experiência de fazer com Cris e com Val, aquela constelação que eles desdobram os corpos e constelam, e fazem a constelação dos corpos. Aquilo é uma apometria. Porque é um desdobramento. É um desdobramento. Então, depois, você já viu, Mara? Eles põem um representante para o corpo físico, um para o corpo mental. O Cris, ele fez isso. Porque cada corpo, ele tem cada corpo, ele tem uma informação, né? Ele tem uma dimensão de informação. Aí, quando ele fez isso, eu achei muito interessante. Falei assim, bom, a apometria e constelação estão falando da mesma coisa. Mas eu só te cortando um pouquinho, Mara, eu acho, quando ele faz isso, ele aprendeu uma ferramenta da apometria que ele utiliza na constelação. Mas ali não é apometria. Por quê? Porque tem um representante que acessa essa informação e traz essa informação. Elas se conversam, mas assim, quando eu falo que é apometria que eu estou fazendo ali na constelação, parece que eu misturo os campos de uma forma que eu posso gerar uma confusão, entendeu? Mas não é. É que quando eu pego um representante para representar um corpo físico, esse representante vai acessar as informações do corpo físico desse cliente. Sim. Entende? É diferente. Porque quando eu vou fazer a apometria, eu desdobro os corpos. Eu não tenho um representante para cada corpo. Ah, sim. Eu faço um desdobramento e as informações vêm de onde elas têm que vir. Pelo menos a minha prática apométrica era assim. Não sei se você trazia de forma diferente, entendeu?
Entendi perfeitamente. E aí a informação vinha porque na em verdade, algum desses isso mesmo. corpos tinha algo que estava ali, ou uma subpersonalidade, ou um obsessor, ou. E aí a gente tem N situações. Na verdade, não é apometria, mas eles usaram Um conhecimento da apometria e trouxeram para dentro da constelação. Uma coisa interessante que uma vez eu pedi uma informação para o Moacir a respeito de pessoas que têm obsessão, né? Então, já aconteceu num campo de constelação de uma pessoa literalmente incorporar, vamos dizer assim. Só que ela entra dentro de um processo de psicose, uma coisa assim meio esquizo, enfim. E aí aquilo foi assim um campo bem difícil, né, de atuar. E aí depois eu pedi orientação para ele, e aí ele traz uma informação da questão das dores do campo que tem a ver possivelmente com grandes tragédias, né, dentro do campo, de assassinato, enfim, de coisas assim bem pesadas, né? Então aí depois eu fui entender que isso pode acontecer, né? E ainda ele brincou assim, ele falou assim, mas isso tinha que acontecer no teu campo, né? Porque você ia dar conta de olhar para ele como cliente, né? Mas aquilo, num primeiro momento, foi assim, bem trash, sabe? E eu levei assim, não digo que é sorte, mas era um campo tão maravilhoso que tinha assim a turma 2, tinha assim umas 5 alunas da turma 2, e aí foi assim um aprendizado muito maravilhoso, né? Então, às vezes o campo vai se apresentar de uma forma que, se você tiver uma outra técnica, isso é bem-vindo nesse momento, né? Claro. Não vai descartar isso, vai utilizar, né? Obrigada. Sem desmerecer. Aliás, constelação é inclusão, né, Mara? Exatamente. Então, eu vejo assim, que as duas coisas, elas funcionam muito bem. E eu gosto. Tem uma coisa que eu observo, é que quando uma apômetra vai falar do Dr. Lacerda, ele fala com o mesmo amor que um constelador fala do Hellinger. É verdade. E quando a Lala falou assim, as coisas conversam bem, é tudo muito amoroso, e tudo, eu falei, gente, então esse cara também era por amor. Ele era. Como é? E amor conversa com amor, Mara. Amor conversa com amor. Faz sentido, né? Uhum. Ele foi fantástico quando ele teve a ideia, assim, né? Que ele pegou a ideia do Dr. Rodrigues, ele foi, assim, fantástico, né? Ele estava no amor. E aí ele foi fazer as pesquisas dele, né? Sim. Que é muito maravilhosa. É bárbaro. E é o que o Tarso falou, né? 10 minutos. Por 10 minutos. Ele era o nosso velho do Brasil. Ai. Espírito e Matéria, né? Que é um livro do Dr. Lacerda, que ele é física quântica puro. Então, ele é um livro que vale muito a pena a gente ler, né? Espírito e Matéria chama o nome do livro. Aí a gente vai entendendo essas coisas mais científicas aí que o Tarso entende mais, né? É isso aí. É isso aí. Ô, gente, eu acho que esse é um assunto que a gente poderia, inclusive, quem sabe, daqui a um tempo, fazer uma segunda live. Porque eu tenho a impressão que virão algumas perguntas. Nós podemos até programar uma live que as pessoas deixem as perguntas. Isso. Encaminhem as perguntas para ficar mais claro. Porque como é novidade para muita gente, é interessante a gente abrir a possibilidade de perguntas.
E a gente fala, às vezes, achando que está claro, né? Mas como tem uma base aí que não foi exatamente, trazida, porque tem gente que nunca viu, que nem sabe o que é, né? Então, vamos pensar numa nova data, tá, Mara? Isso, vamos sim. Eu tô dentro. Quem assiste, faça perguntas. Eu queria falar da programação da semana. Então, esse fim de semana, nós teremos módulo. Mara vai dar curso de apometria lá em Foz. Apometria. É Foz mesmo? Não, é numa outra cidade aqui no oeste do Paraná, chama Entre Rios. Então, a gente vai ter módulo aqui, com as turmas online. E, na semana que vem, o nosso aulão não vai acontecer na quarta-feira. Porque nós vamos aproveitar que o Cris Curione está em Belo Horizonte, então o aulão vai ser na segunda, que aí ele vai embora na terça, e aí a gente, então, está transferindo semana que vem o aulão de quarta para segunda, entendeu? Mas a gente vai avisar lá nos grupos, tudo direitinho. Tem mais alguma coisa que a gente... tem. A turma 3, online, que começou na semana passada. Se ainda tiver algum interessado, ainda pode entrar no segundo módulo, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de dezembro. 19 e 20 de dezembro. É só entrar em contato com a gente. Tá? Mais alguma coisa, André? Agradecer. Isso. Mara, muito obrigada pela sua participação. Agradeço demais. Obrigada, Lala. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Alzeni. Obrigada, Cris. Obrigada, e muito Gabriela. obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente e que nos animam a estar aqui toda sexta-feira batendo papo, né? Um beijo, boa semana para todos e até a próxima. Até segunda. Bye. Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada.